aula de matemática, o professor inicia uma brincadeira, escrevendo no quadro um número. Para continuar a brincadeira, os alunos devem escrever outro número a partir do número do professor, seguindo as regras abaixo. Se o número escrito tiver só um algarismo, ele deve ser multiplicado por 2. Se o número escrito tiver mais de um algarismo, os alunos podem escolher entre apagar o algarismo das unidades ou multiplicar esse número por 2. Depois que os alunos escrevem um novo número, a brincadeira continua com esse número, sempre seguindo as mesmas regras apresentadas. Veja a seguir 2 exemplos dessa brincadeira. Então, um começou com o número 203 e o outro com 4.197. Então, o 203, ele tem mais de um algarismo, então ele pode escolher entre apagar ou dobrar. Ali ele escolheu dobrar, e aí ficou com 406. Aí depois ele escolheu apagar, porque como tem, né, mais que um algarismo, ele pode escolher. Apagou, ficou com 40. Ele escolheu apagar de novo, ficou com 4. E aí, ali do 4, né, ele só tem um algarismo, então ele só podia multiplicar por 2. Então, ele podia multiplicar por 2 e aí depois ele podia escolher, né? E assim por diante. O 4.197, ele apagou, aí ficou 419. Depois ele dobrou, ficou 838. Depois ele apagou, ficou 83. Então, basicamente, assim, se ele tem um algarismo só, eu só posso multiplicar por 2. Se ele tem mais de, né, um algarismo, ele pode ou apagar o último algarismo, que é o algarismo das unidades, ou ele pode multiplicar por 2. E aí, o exercício está pedindo o seguinte: explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de 0. Então, como é que eu posso fazer? Eu quero fazer assim, ó, me dá qualquer número e eu vou chegar em 1 usando essa brincadeira aqui. Então, é o seguinte, no primeiro caso, né, é diferente de 0, então vamos começar com 1. Se você já me dá o número 1, já acabou a brincadeira. Pronto, chegamos no número 1, né? Então não tem graça. Vamos ver para os outros, né? Então, o que pode acontecer? Para facilitar as contas, eu vou deixar, primeiro passo de tudo, eu vou apagar o algarismo da unidade até restar um número com somente um algarismo. Então, eu vou apagar todos, né? Tem 50 algarismos, vou apagar todos até ficar só com o primeiro algarismo daquele número, certo? Porque como esse número tem mais, né? Pode até não ter mais, mas se tu me dá um número só com um algarismo, daí eu já nem faço esse primeiro passo, né? Mas se for maior, eu vou apagando até ficar com um só. Depois, eu vou dobrar até obter um número com 2 algarismos. Então, aqui, eu fiz esse esquema aqui. Quando eu tiver o número 2, né? Digamos assim, você me deu um número e o primeiro era 2. Então, essas possibilidades que eu vou poder ter, né? Porque o 1, no caso, se já chegar no 1, a gente já viu que se eu apagar tudo e chegar no 1, deu, né? Acabou a questão. Então, vamos ver para os que não dá 1, certo? 2, 3, 4, até 9 é as minhas possibilidades, né? Aqui eu esqueci de completar. Então, essas são as possibilidades. Depois, quando eu tenho um número de um algarismo, a única coisa que eu posso fazer é dobrar, certo? Então, eu vou dobrar até obter um número com 2 algarismos. Então, ali o 2, dobrei, fiquei com 4, só posso dobrar ainda, dobrei, fiquei com 8, dobrei, fiquei com 16. Opa, um número de 2 algarismos. E aí vem o meu terceiro passo. Note que esse número tem o algarismo da dezena igual a 1, então basta apagar o algarismo da unidade. Então, basta eu apagar aquele 6 e vou ficar com 1. Vai acontecer sempre assim. Quer ver? 3, dobrei, fiquei com 8, dobrei, fiquei com 18. Apaguei, fiquei com 1. Todos eles, né? Ali a partir do 5 eu já dobro e já fico com o número de 2 algarismos. Mas pode ver que em todos os casos, né? Eu vou ter sempre um que começa com 1,
né? No algarismo da dezena igual a 1. Então, basta apagar o algarismo da unidade, certo? E ele só tem a observação, né? Que se o número obtido após o primeiro passo for 1, não precisamos fazer os passos 2 e 3, certo? Exercício 8. Um número inteiro n é chamado de bilegal se n é maior do que 1 e n ao quadrado é igual à soma de números de n inteiros positivos consecutivos. Por exemplo, 3 é bilegal, pois 3 ao quadrado é igual a 9, que é igual a 2 mais 3 mais 4. 3 inteiros consecutivos. E aqui pede para verificar que o 5 é bilegal. Então, vamos ver, né? A primeira coisa, tem que ser maior do que 1. 5 é maior que 1. Ok. Agora, vamos verificar se 5 ao quadrado, né, pode ser escrito como 5 inteiros positivos, certo? Então, vamos lá. 5 ao quadrado é 25. Eu posso escrever esses 5 inteiros positivos como x menos 2, x mais 1, x mais 1 e x mais 2, né? Pode ver que qualquer número inteiro positivo, né, positivo ou negativo, desculpa. Qualquer inteiro eu consigo escrever, qualquer inteiro consecutivo, né, como em função de algum, né? Por exemplo, 1, 2 e 3, né? Eu posso escrever 1 como 2 menos 1, posso escrever aí o 2, somente o 2, e aí o 3, né, eu escrevo como 2 mais 1. Então, ali, eu fiz o seguinte, né? Como eu quero 5 números consecutivos, né? 5 inteiros consecutivos, eu escrevi ali aquele x menos 2, x menos 1, até assim. Como é tudo uma soma, né? Eu simplesmente somei, né? Aqui eu vou ter 5x, certo? E ali vou ter menos 2, menos 1, que vai dar menos 3, depois eu vou ter mais 1, mais 2, que vai ter 3, né? 3 com menos 3 vai dar 0, então, no final, eu só vou ter 5x. Aqui, resolvendo essa equação, né? 25 igual a 5x, eu vou obter x igual a 5. Aí, portanto, né, o 5 ao quadrado eu consigo escrever como 5 consecutivos, porque eu consegui um resultado para x. Então, só substituindo lá, x menos 2, 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4, né? Mais 5 mais 1, mais 5 mais 2. Então, eu vou ter 5 ao quadrado é igual a 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Portanto, 5 é bilegal, porque ele é maior que 1 e o quadrado dele eu consigo escrever como 5 números consecutivos. Agora, o item B. Verifique que 4 não é bilegal. O 4 é maior que 1, ok, então não falhou nisso. Agora, vamos ver se 4 ao quadrado eu consigo escrever como inteiros... aqui pede positivos, né? Inteiros positivos consecutivos. Então, vamos lá. 4 ao quadrado dá 16. Então, como eu quero 4 algarismos consecutivos, 4 números consecutivos, eu peguei o x menos 1, x mais 1 e x mais 2. Fazendo ali, né, essa soma, eu vou obter 4x mais 2. Resolvendo a equação 16 igual a 4x mais 2, eu vou obter que x é igual a 14 quartos. Ou seja, 7 meios, que não é um número inteiro, certo? Só que eu quero só inteiros positivos consecutivos. Então, o 4 não é bilegal. Agora, o item C. Explique por que nenhum número par é bilegal e todo número ímpar maior do que 1 é bilegal. Então, ele quer que todo ímpar é bilegal, né? E todo número par não é bilegal. E aí, ele dá esse lembrete ali, a soma, né? De 1 mais 2 mais 3 até k menos 1 é igual a k vezes k menos 1 sobre 2. Então, vamos lá. Para começar, vamos ver o que é essa sequência de n inteiros consecutivos, né? Então, eu peguei aqui uma sequência de n inteiros consecutivos, assim como a gente estava fazendo, né? X menos 2, x menos 1, só que aqui, em vez de x, eu peguei a. E a gente tem que esse a
tem que ser diferente de 0, né? Porque a gente está falando aqui de inteiros positivos consecutivos. Então, o A diferente de 0 e o N é maior que 1, né? Porque para ser bilegal, né, tem que ser maior que 1. Então, vamos lá. Eu escrevi como A mais 1, A mais 2, A mais 3, A mais tal, até A mais N menos 1, né? Porque aqui a gente vai ter uma soma de N termos, certo? E aí, o que seria aquilo ali? Aquilo ali é tudo uma soma, né? Então, eu separei tudo que tem A para um lado e tudo que é número do outro. Então, aqui eu vou ter A mais A mais A mais A mais A N vezes, né? Porque tem N parcelas, ou seja, N vezes que tem o A aparecendo. E depois eu vou ter ali 1, mais 2, mais 3, mais 4, até N menos 1, certo? Ou seja, como eu tenho N vezes A, né? Então, eu substituí aquela soma, né? N vezes A. E ali, a gente tem aquele lembrete, né? Que aquela soma ali, só que ele tá com K no lembrete, né? Mas ali é N, mas é a mesma coisa. A gente tem que aquela soma é igual, né? A N vezes N menos 1 sobre 2. Então, aqui, então uma soma de N inteiros positivos consecutivos vai dar aquilo ali. E agora, se N é bilegal, então a gente vai ter que N é maior que 1, né? E o N ao quadrado vai ser escrito como N positivos, né, consecutivos. Ou seja, o N ao quadrado vai ser igual àquilo ali que a gente achou naquela soma ali. N vezes A mais N vezes N menos 1 sobre 2. Então, aqui a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o A para, né, ver o A em termos de N, né? Porque quando você me dá um número A, vê se esse número é bilegal, né? Eu quero descobrir se ele pode ser escrito. Então, vamos ver. O N é o que eu tenho, é o que vão me dar. Então, eu quero escrever o A em termos do N. Então, resolvendo ali as continhas, né? Eu coloquei o NA, eu multipliquei por 2 e dividi por 2 para poder colocar assim, né? Escrever dessa forma. Depois, né? Multipliquei os dois lados da equação por 2. E aí, o 2 aqui de baixo foi embora. E ficou 2n ao quadrado igual a 2na mais n ao quadrado menos 1. E aí, o que eu fiz, né? O n é maior que 1. Então, eu posso simplesmente, né? Cancelar ali os n's. Então, o n ao quadrado ali vai embora, né? O quadrado vai embora. Aqui, esse n do primeira parcela aqui, 2na, também vai embora. O quadrado do outro aqui também. E depois ali vai ficar menos 1, tá? Aqui, digamos, eu dividi, né, todo mundo por n. Né? Dividi os dois lados da equação por n. E aí eu fiquei com 2n igual a 2a mais n menos 1. Isolei o a, né, e coloquei tudo, né, pro outro lado. E aí eu vou ficar com a igual a n mais 1 sobre 2. Agora, o que eu quero ver? Que quando n for par, ele vai ser bilegal. Quer dizer, quando n for par, ele não vai ser bilegal. E quando for ímpar, vai ser bilegal. Então, se o número n é par, o a não vai ser inteiro, né? Por quê? Por que não vai ser um número inteiro? Porque o a precisa ser inteiro, né? Para aquela soma ali daquilo ali, a gente tá falando que o a é inteiro. Então, para ser bilegal, o a tem que ser inteiro. Então, um número par, né, mais 1, vai ser o quê? Um número ímpar. E aí, sobre 2, né, divisível por 2 não vai ser um número, não vai ser um número inteiro, certo? E aí, quando eu ter um número ímpar, eu vou ter um número ímpar, 2x mais 1, por exemplo, mais 1, que vai ser 2x mais 2, dividido por 2, que aí vai ser um número, divisível por 2, e aí o a vai ser inteiro.
Então, se n é par, o A não tá nos inteiros. Logo, nenhum par é bilegal. E se n é ímpar, A pertence aos inteiros. Então, todo número ímpar é bilegal.